E aí, satisfação começar a semana mais uma vez contigo. Espero que tenha tido um final de semana bem legal. Nós estamos lendo a Bíblia e nós vamos conversar hoje sobre um dos textos que é Atos capítulo 15. O que acontece nesse texto de Atos 15? Acontece uma reunião, um concílio da igreja no primeiro tempo ali, depois de Jesus, porque algumas coisas diferentes começaram a acontecer. A igreja avançou para além de Jerusalém, onde começou todo o processo. Os cristãos nem se chamavam cristãos ainda, isso foi acontecendo ao longo do processo, mas o evangelho chegou a outras culturas, a outros lugares, e começou a alcançar o coração de gente que cria em outras crenças, que tinha outro tipo de culto, que não cria em nada, mas também cria em todo tipo de coisa. Pessoas que tinham seus rituais, alguns deles bem macabros, algumas coisas bem estranhas. E esse povo começou a chegar-se para Jesus Cristo, começou a ouvir do Evangelho, começou a servir a Jesus e assim as coisas começaram a acontecer. Só que boa parte do pessoal que estava em Jerusalém eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles não se converteram totalmente, apenas parcialmente. Eles entraram em crise com os discípulos, com os apóstolos. Por exemplo, nós temos aqui Paulo e Barnabé, porque eles acreditavam, esses judeus acreditavam que as pessoas de fora da cultura judaica, de outros países, de outras regiões que haviam se convertido ao cristianismo, deveriam aderir aos mesmos costumes da religião judaica antes de Jesus. Antes de Jesus. Então as leis de pureza, as leis, muita lei, muito legalismo. E é então que Paulo e Barnabé dizem a esses irmãos que não é necessário que as igrejas em todos os lugares sejam iguais, têm os mesmos ritos, têm as mesmas formas, as mesmas músicas. É necessário apenas que os cristãos de diferentes lugares de onde o evangelho estava chegando se abstivessem de alguns pecados. Aí rituais de sacrifício de animais, pecados de ordem ética, moral, isso, as questões que têm a ver com caráter, as questões que têm a ver com bom testemunho, disto eles deveriam se distanciar, isso eles deveriam eliminar das suas vidas. Mas não era necessário que eles aderissem, eles assumissem as mesmas regras que haviam na antiga religião de Israel. Talvez a gente vai se perguntar por que isso. Paulo principalmente vai dizer que o que une os cristãos é a fé. O que une os cristãos é a fé no mesmo Senhor. Você já me ouviu dizer aqui várias vezes que nós temos hoje um distanciamento muito grande entre as igrejas cristãs. Há muitas vezes, inclusive, uma espécie de bullying com relação às igrejas. Tua igreja é isso, aquela igreja é aquele outro. Umas falando mal das outras, porque o pessoal canta de pé, outros canta sentado, a música tem piano, outros tem bateria e tal. É meio complexo, é confuso. O Paulo e Barnabé estão dizendo para os judeus que estavam em Jerusalém e que ainda tinham uma carga histórica muito pesada com relação às regras, com relação a toda a formalidade, de que o que importa é a confissão no único Senhor. Então, quem sabe essa palavra nos motive e essa palavra toque com a gente, toque no nosso coração, a perceber que nós, na medida em que cremos no mesmo Senhor Jesus, somos todos irmãos. E a forma como nós nos expressamos, a forma como expressamos a espiritualidade, às vezes de uma forma um pouco mais retraída, de uma forma um pouco mais expressiva, mais alto, mais baixo, enfim, isso não tem problema. Isso não é o que nos diferencia. Na verdade, o que nos une é o Cristo e o que nos une é a missão que temos, que é de levar o Evangelho a todas as pessoas. Então eu queria trazer essa mensagem para ti no começo da semana, para a gente passar a olhar para os nossos irmãos com mais carinho, para a gente passar a olhar para as igrejas cristãs com mais empatia, para a gente passar a olhar menos para a forma. Às vezes a gente é muito apegado à forma e a gente se bitola dentro de uma forma e a gente não percebe o essencial, a gente não percebe aquilo que realmente faz a diferença. Que Deus te abençoe, que seja um bom começo de semana. E esse Atos 15 mostra pra gente que a gente precisa ver o que é essencial nas coisas. A gente precisa ver aquilo que realmente faz a diferença. Um grande abraço e a gente se vê.